Hoje, na Guardiã da Notícia, você acompanha tudo sobre a polêmica do fim do ensino médio em São Caetano do Sul. O Observatório da USCS comenta sobre saúde pública no ABC. Outubro Rosa, câmaras municipais, IPTU em Santo André, Santa Casa de Mauá. Tudo isso a partir de agora na Guardiã da Notícia, que já começou. Boa noite! E na tarde de ontem, em São Caetano do Sul, foi marcada pelo protesto que estudantes fizeram contra o fim do ensino médio nas escolas municipais da cidade. Acompanhe. A polêmica sobre o fim do ensino médio em São Caetano do Sul começou em discussões no início deste ano. No começo do ano, apareceu essa história de que os alunos seriam transferidos para a USCS e isso daí. Aí todos nós ficamos preocupados como é que ficaria a escola, como é que ficaria a situação do aluno, a situação dos professores. Aí nós pedimos para a secretária da Educação, a professora Janice, para comparecer no Alcina para dar uma explicação. Ela se recusava a vir, os alunos paralisaram, fizeram greve, ela tem que vir e sob pressão ela veio. No último sábado, um grupo de alunos, professores e o vereador Tite Campanella, do PPS, líder de governo na Câmara Municipal de São Caetano, se reuniram para esclarecerem dúvidas sobre o projeto Escola Universitária. O problema é que a USCS criou uma escola de ensino médio aqui em São Caetano do Sul, dentro do seu campus universitário. Ela se chama Escola Universitária ou Colégio Aplicação. Então eles criaram o ensino médio. Então, cabe a eles fazer a propaganda dentro do município. Eu acho ótimo, acho muito bom, mais uma opção para os pais e alunos e para os alunos aqui dentro da escola. Nada contra, pelo contrário, eu tenho todo o meu apoio na criação dessa escola. Ora, cabe a eles fazer a propaganda mostrando o que é essa escola, mostrando a utilização de tecnologia de ponta, tecnologia de última geração, mostra a formatação pedagógica que vai ser desenvolvido lá dentro, mostre tudo, todos os pontos positivos e tudo que o aluno vai ter lá dentro. Agora, deixa a opção, a escolha, o direito de escolha para o aluno. Se o aluno não quiser estudar na USC, qual é a opção? Ele teria que estudar na escola municipal, ensino médio municipal. O problema é que transferindo todos os alunos da escola municipal para a USC, fecham-se essa opção para o aluno. Ontem, a Câmara Municipal de São Caetano foi palco de protesto. Cerca de 300 estudantes ocuparam o passo e as cadeiras do plenário. Porque é uma injustiça a gente não poder ter a liberdade de escolher em que escola que a gente vai ficar. Eles simplesmente não deram a opção da gente falar, não, a gente vai mudar para a USCS, a gente não vai mudar para a USCS. O projeto em si seria um projeto interessante porque é um ensino médio a mais na cidade. Só que a questão de você pegar o ensino médio e colocar 3 escolas juntas ali, você além de tirar a identidade e o direito dos alunos dali, você simplesmente ignora toda a democracia que tem por trás de você falar, não, sim, eu aceito e não, eu não aceito. Os alunos alegam que o governo de Auríquio tomou uma decisão sem consultar os mesmos, os pais e muito menos os professores e a direção dos colégios. Uma comissão foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal Piumiello, do MDB, acompanhado dos vereadores César Oliva, do PR, Tite Campanella, do PPS e Jander Oliva, do PP. No sentido até de esclarecer essa questão do colégio, a história é mais ou menos o seguinte. A USCS pretende abrir um colégio de ensino médio. E aí, conversando com a Secretaria de Educação, com o prefeito nesse sentido, numa conversa inicial, se pensou na possibilidade, talvez, ainda de se aproveitar ou de transferir os alunos do ensino médio do colégio do Vicente Bastos e do Oscar Niemeyer para esse novo colégio, quer dizer, sem custo algum, com as quantidades de vagas que já existem, completamente gratuito, com bolsa, etc. E tal. A conversa é mais ou menos nesse sentido. E, inclusive, a Alcina nem estava no rol dessa proposta inicial. Mas foi uma conversa inicial, e aí não sei bem o que houve no sábado, e criou essa polêmica toda em relação
essa proposta. Mas a ideia inicial é isso, a universidade vai criar assim, um colégio, estamos encaminhando para a prefeitura a exposição de motivos e solicitando um projeto de lei para aprovar a criação disso, e a partir da avaliação do Legislativo, se o entendimento da Câmara de São Caetano for nesse sentido, vamos apresentar um projeto pedagógico desse colégio ao Conselho Municipal de Educação, e se tudo correr bem, no nosso cronograma aí, já no ano que vem, ofertar essa possibilidade. Mas basicamente é isso, não existia, ainda estava numa conversa bem inicial dessa possibilidade de trazer esses alunos, tanto do Oscar, como eu falei, do Vicente Bastos, mas ainda não era uma proposta, não tinha nada formalizado ainda, era só uma ideia. O governo de São Caetano recuou, emitiu uma nota afirmando que o fim do ensino médio não passava de um boato, mas não foi o que presenciamos. Bom, foi falado na nossa escola no sábado que a gente no Alcina tem a gincana solidária e eles deram essa notícia que provavelmente o ensino médio do Alcina, do Oscar e do Vicente irá acabar. A gente se organizou pelo WhatsApp, Facebook, todas as redes sociais possíveis para estar aqui hoje lutando pela nossa educação, porque São Caetano do Sul sempre foi uma cidade que teve um dos melhores índices de educação do país e a gente não pode deixar que acabe. Após a sessão de ontem, o prefeito José Auríquio Júnior informou que tudo será mantido. Pois é, não vai ter convênio, não vai ter o fim do ensino médio. E agora, falando sobre educação dos filhos, você sabe o que é alienação parental? Esse termo é utilizado quando o pai ou a mãe induz uma criança ou cria uma imagem do outro a fim dela formar uma falsa ideia do genitor ou da genitora. O Judiciário formalizou uma parceria com a Universidade de São Caetano do Sul. Acompanhe. Na data de ontem, 22 de outubro, a universidade firmou, junto com o TJ de São Caetano, uma parceria para realizarmos as oficinas de pais e filhos, ou também chamada oficina de parentalidade. No que consiste isso? É um programa que o Conselho Nacional de Justiça tem incentivado cada vez mais. Foi trazido para o Brasil pela juíza Vanessa Alfiero, e visa minimizar, mas, sobretudo, assim, evitar a prática de alienação parental. No que consiste esse programa, na realidade? São atividades realizadas com genitores que estão rompendo a conjugalidade. Então, não precisa ser necessariamente um divórcio. Então, pode ser pessoas que tiveram relacionamento e nem viveram juntos, ou companheiros, ou até mesmo pessoas que estejam se divorciando e que tenham filhos. Existe uma estatística, logicamente, bastante comprovada, que as crianças são muito utilizadas, até de uma maneira bastante não proposital pelos pais, né, por instinto mesmo, como moeda de troca. Então, a ideia da oficina de parentalidade é sensibilizar os pais que o que está acabando é, na verdade, a conjugalidade e não a família. Então, mostrar que o pai continuará sendo pai, que a mãe continuará sendo mãe, mesmo estando separados, de casa ou não, né, mesmo que nunca morassem juntos, mas para eles não envolverem os filhos nesse rompimento do relacionamento deles. Então, isso evita, na verdade, muitos traumas futuros para crianças e torna, para as crianças, uma situação muito mais confortável e acolhedora. Então, a ideia é a seguinte: existe na oficina uma sala para as crianças, onde se entrega um gibi que foi desenvolvido pelo CNJ, enfim, por profissionais específicos, para mostrar, e agora meus pais não moram mais juntos, para mostrar que, na verdade, eles não vão perder a família, que a família continua, mas que agora ele terá 2 casas, né, a criança terá 2 casas, uma sala só para adolescentes, então se trabalha um pouquinho diferente, porque é diferente o enfoque para o adolescente, que ele já tem, obviamente, uma maturidade diferente, ele percebe aquela separação de uma maneira muito mais consciente, né? E 2 salas para os pais. Então, são salas mistas, de homens e mulheres, mas os ex ficam separados. Então, não se colocam os ex na mesma sala.
E na sala dos adultos, nas 2 salas de adultos, se trabalha justamente essa sensibilização das consequências de se trazer para a criança, de se levar para a criança o problema do relacionamento, daquele rompimento conjugal. Então, mostra-se, na verdade, depoimentos de crianças, na verdade, de adultos, que a gente chama assim, os filhos do divórcio. Existe até um depoimento de um documentário que é A Morte Inventada. Então, se passa parte desse documentário e mostra as irmãs já adultas relatando qual foi a consequência na vida adulta delas, o sofrimento pela alienação parental, que a mãe dizia que o pai não queria vê-las, e ela dizia para o pai que as filhas que não queriam. Então, na verdade, o que isso acarreta na vida do filho adulto, né? Não só do criança. E toda aquela situação também da criança e até adolescente, verificar os pais brigando e levando em consideração assim, a briga pessoal deles, mas focada em questões jurídicas do filho. Por exemplo, guarda, visita, alimentos. Ah, não pagou a pensão. Ah, então você não vai ver. Ah, está atrasado com a pensão. Ah, então, olha, está vendo seu pai, não paga a pensão, por isso que a gente está nessa situação. Então, se trabalha toda uma sensibilização para que se evite esse tipo de comportamento. E a ideia é que esse encaminhamento seja feito pelos juízes. Assim que eles recebem a petição inicial, eles fazem um convite, é totalmente voluntário, não é nada forçado. Então, os pais que quiserem comparecer, comparecerão, os que não quiserem, não comparecerão. E depois da oficina de parentalidade é que acontece a sessão de conciliação. Então, numa outra data, ou seja, os pais já foram sensibilizados, já tiveram um momento para refletir sobre aquilo, e aí, então, eles vão para a sessão de conciliação, já com uma outra mentalidade. Uma ótima iniciativa. E olha só, ontem na sessão da Câmara Municipal de Mauá, uma sessão muito agitada, aliás, marcada por muitos conflitos, muitas confusões. Eu conversei com o vereador Samuel Enfermeiro, porque agora, nos bastidores, já está se falando sobre a eleição da mesa diretora. Nós temos nomes aí como o próprio Samuel, o vereador Ney Carto, Solidariedade, o vereador Betinho da Dragões, do PR. Conversei também com o vereador Jotão, que não disse nem que sim, nem que não, mas o Samuel é o primeiro deles. Acompanhe. Hoje o que mais cogita dentro da Câmara Municipal de Mauá é esse grupo, que hoje esses grupos vêm se levantando a futura presidência da Câmara, e mais uma vez a gente vem reforçar, faço parte de uma equipe, né, que é um grupo que é o G5, e dentro dos G5 eu, Samuel Enfermeiro, teremos uma reunião futura aí para os próximos dias, onde que dentro do grupo eu estarei colocando o meu nome à disposição para também fazer parte e concorrer aí à presidência da Câmara Municipal de Mauá. A gente chegou agora, é meu primeiro mandato, a gente respeita todos os vereadores que já são vereadores antigos na casa, que tem sem dúvida nenhuma muito mais experiência do que a gente. Então, em cima dessa pouca experiência que nós temos, acho que o fator principal é sentar, observar, e quando você chegar ao momento principal, você colocar o seu posicionamento. Então, eu acredito que esse meu posicionamento só vai chegar no momento principal. Vai ser histórica essa eleição. Aliás, em todas as câmaras já começou o burburinho nos bastidores em falar quem será o novo presidente, quem são os nomes, enfim. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Aproveite, curta a nossa página no facebook.com/TV Mais ABC e a gente volta já já. De volta aqui com a Guardiã da Notícia, você pode acompanhar pela nossa página do facebook.com, além dos nossos canais 27 ou 527 da NET. A ABC ainda falando sobre a Câmara Municipal de Mauá na sessão de ontem, que foi bem agitada e marcada por confusões. Pois é, foi isso, olha. Tinham 8 vetos que foram propostos ainda à época pela prefeita Alaide Damo do MDB, que acabaram sendo adiados devido aí aos conflitos dos vereadores. Eu conversei com o secretário de governo, o Israel Aleixo, ele que é o articulador do prefeito Átila Jacomussi lá no plenário. O adiamento dos vetos, Gabi, ele se deu em virtude de que alguns vetos ainda foram formulados pela gestão anterior, pela gestão interina. Nós fizemos o compromisso com os vereadores de sentar
com uma pessoa responsável no governo para estar revendo esses vetos e caso haja possibilidade de estar convertendo em lei, nós estaremos fazendo isso. Então foi para poder ter uma prudência no sentido de rever e caso haja possibilidade de estar convertendo em lei. O orçamento, a proposta já está elaborada, amanhã tem uma sessão, uma audiência pública, na verdade, para poder estar apresentando e na próxima terça-feira será colocado em discussão. Eu acredito que ainda é muito cedo para falar em discussão de presidência de Câmara, até por conta que tem projetos importantes na pauta, como você deu exemplo agora, o próprio orçamento público. Claro que o governo vai ter um candidato, mas eu acredito que é muito prematuro qualquer tipo de discussão nesse sentido. Na semana que vem, então, vai ser votado o orçamento para o exercício de 2019. O prefeito Paulo Serra, do PSDB, aqui de Santo André, protocolou ontem um projeto de revisão do IPTU. Acompanhe a reportagem. Em meados de agosto do ano passado, o governo Paulo Serra encaminhou um projeto com a revisão da planta genérica para a Câmara Municipal de Santo André. Os empresários e moradores andreenses tomaram um susto ao receberem seus carnês de IPTU. Confusão, desentendimento. O governo precisou se manifestar referentes aos aumentos abusivos, aos quais haviam sido encaminhados pela municipalidade aos moradores da cidade. Após a suspensão do projeto, o valor do ITBI também foi um dos responsáveis pelos desgastes. Aos poucos, a prefeitura foi contornando a situação. Ontem, o prefeito Paulo Serra foi novamente à Câmara Municipal apresentar o projeto de lei que trata sobre a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, e informou que não terá aumento na cidade de Santo André em 2019. Não tem porque foi compensado, né, do ponto de vista tributário com esses investimentos que nós recebemos e a gente entende muito o momento que o país ainda atravessa. Existe uma perspectiva para o ano que vem, né, se o governo federal não atrapalhar, independente do resultado, de um crescimento também econômico. Santo André está pronta para crescer com tudo aquilo que foi plantado pela nossa gestão nesses 1 ano e 10 meses. E aí a gente está muito otimista, né? O nosso diagnóstico é muito realista, mas as soluções são muito otimistas, né? E a gente deve ter um 2019 de muita entrega, de muito trabalho, de tirar do papel uma enormidade do plano de governo e, somando isso tudo, a gente viu por bem não repassar nenhum tipo de aumento para o IPTU. Com o ISS, com investimentos, com a cidade novamente gerando empregos, nós recuperamos algo em torno de 60% disso já, sem subir uma alíquota. Então, gestão eficiente também é isso, né? A gente fazer uma boa engenharia tributária, privilegiando o aumento da produtividade, o aumento da geração de empregos e investimentos em Santo André. Aqui mesmo na Câmara tem outros 2 projetos muito importantes, já votados em primeira, né, Scott, que vão ajudar nisso. O Renegocia, né, que vai dar a condição para os devedores também quitarem as suas dívidas, isso pode ter um incremento orçamentário importante, e o Nota Andreense, Nota Fiscal Andreense, que é um outro projeto que vai envolver a sociedade para que peça a sua nota de serviço e que esse dinheiro fique em Santo André a partir do momento que você pede. Isso também pode ter um incremento de receita de um imposto que já é pago e que simplesmente não fica na cidade quando a pessoa não fornece ali os seus dados. Isso vai ser uma grande campanha, a partir, claro, da apreciação dos vereadores, mas que somando, né, tudo isso a gente conseguiu chegar nessa equação de não repassar nenhum aumento para o nosso município, porque não seria justo no momento que o país vive. Agora, a expectativa é que o projeto passe por apreciação dos vereadores e seja votado em até 30 dias. O valor do tributo será corrigido no ano que vem apenas pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, através da inflação. Além disso, o projeto entregue na tarde de ontem estende o efeito da suspensão da Lei 9.968/2017, que atualizava a PGV até a data de 31 de dezembro de 2019. A decisão de não aplicar o tributo teve participação também dos vereadores. Em 2018, a arrecadação prevista com o IPTU é de 286 milhões. O valor ainda não foi consolidado, porque o ano ainda não acabou. Apesar do valor expressivo, o Executivo estima ainda fechar o exercício com um índice de inadimplência em 20%, o que corresponde a aproximadamente 57 milhões de reais para déficit dos cofres públicos.
Pois é, e na quarta carta de conjuntura da USCS foi levantado o recebimento de recursos federais para 7 cidades do Grande ABC Paulista e no total foram recebidos R$ 83.813.250 para investimentos de pavimentação, giraram em torno de R$ 36.170.026. Já os investimentos em equipamentos públicos ficaram em R$ 47.643.000. Aqui na região, os recursos em ações urbanas fornecidas pelo governo federal representam aproximadamente 1% das arrecadações municipais. O modelo de transferência de recursos, assim como de investimento, está muito distante de qualquer possibilidade de melhoria no espaço público. E a situação de despesas com saúde pública, que se encontra adequada, fica nos municípios de Diadema, Ribeirão Pires e São Caetano do Sul. Ambas cidades encontram-se em 95%. Já Rio Grande da Serra, Santo André e São Bernardo estão em estado regular e giram em torno de 85%. E Mauá encontra-se no estado de irregularidade com 83%, o que significa que esses municípios são os que não receberam a sua verba na totalidade dos repasses do governo federal. Eu conversei com o professor do Observatório da USCS, o Fúncia. Acompanhe. Nós fizemos essa análise com base em parâmetros que a gente estabeleceu junto com o Conselho Nacional de Saúde, né? E esses parâmetros que foram desenvolvidos por nós em conjunto com o Conselho Nacional de Saúde, ele serve para analisar a execução orçamentária e financeira do Ministério da Saúde. Por que a questão do Ministério da Saúde entra nessa discussão da execução do ABC? Porque 2/3 do orçamento do Ministério da Saúde são transferências para estados e municípios. Ou seja, a execução orçamentária e financeira do Ministério da Saúde, ela ocorre majoritariamente por meio de recursos que são repassados para complementar o financiamento de estados e municípios em particular, onde a população é atendida. Então, o que a gente observou em 2017? O Ministério da Saúde deixou de repassar para estados e municípios o equivalente a 165% a mais do que ocorreu em 2016, transformando em números. Mais de 7 bilhões deixaram de ser repassados para o conjunto dos estados e municípios brasileiros, pelo Ministério da Saúde, no ano de 2017. Isso representou um crescimento de 165% em relação a 2016. Tá certo? Bom, isto, olhando para o lado do ABC, como é que a gente avalia isso à luz do ABC? Olhando isso para o ABC, a gente observa que os municípios do ABC tiveram, e em outras cartas nós tratamos disso, tiveram uma redução em termos reais de recursos repassados pelo governo federal em 2017, comparativamente a 2016. Com exceção de Ribeirão Pires, deixa eu só confirmar aqui para você, com exceção de Ribeirão Pires, que teve um crescimento, todos os demais municípios tiveram redução, tá certo? Por quê? E agora vamos lá. A nossa hipótese é que o fato novo em 2017, comparativamente aos outros anos, foi a vigência da Emenda Constitucional 95. Quando se estabelece um teto de despesas primárias, né, você fez com que o governo federal, no caso da saúde, cumprisse em 2017 a aplicação mínima que a mesma emenda exigia, que era 15% da receita corrente líquida da União, mas ele empenhou, mas não pagou. Sabe quanto cresceu os empenhos a pagar do Ministério da Saúde, o total dos empenhos a pagar em 2017? 81% em relação a 2016, recorde. E no caso dos municípios, dessa parte, os empenhos a pagar referente a transferências a municípios cresceram 165%. Então, isso é recorde também. Então, quem diz que a Emenda Constitucional 95 não traz problemas para a saúde, porque a saúde tem o piso garantido, eu quero lembrar e explicar para a população que o piso é calculado para a despesa empenhada, ou seja, o quanto de compromisso do orçamento está garantido. Mas estar comprometido no orçamento não significa
efetivar o gasto. O gasto só é efetivado quando essas despesas se transformam em ações e serviços públicos de saúde para a população. Quando se transforma em remédio no posto de saúde, quando se transforma em vacinas, que a população vai tomar na campanha de vacinação, quando se transforma exatamente nesses atendimentos de saúde à população. Então, se você vê fila, se você vê falta de remédio, se você vê falta de vacina, se você, vê uma série de problemas no atendimento à saúde, uma parte desses problemas é porque os recursos não foram efetivamente gastos. Não basta empenhar, é preciso liquidar e pagar. Não basta empenhar, precisa liquidar e pagar. Esse é o lema, né? Nesse mês de outubro, o Hospital Santa Casa de Mauá continua sua arrecadação de lenços para pessoas que passam por tratamentos de quimioterapia. Então, a campanha Outubro Rosa na Santa Casa, a gente faz todos os anos, tradicionalmente, também colocamos a iluminação rosa, como tem sido tradicional, né, nessa época. E esse ano a gente vem com uma campanha um pouco diferente. Além do esclarecimento, além das palestras e das coisas que a gente costuma fazer nessa época de prevenção do câncer de mama, a gente vai ter uma campanha de arrecadação de lenços para as mulheres que estão passando por esse problema e que podem ter, então, em questão da químio, questão do tratamento, a perda de cabelos, então a gente vai arrecadar lenços para distribuir para essas mulheres. Essa arrecadação vai ser feita aqui na Santa Casa e nas instalações da Santa Casa, né? No ambulatório 1, no ambulatório 2, na própria Santa Casa e lá na Policlínica do Plano de Saúde também. A nossa meta é pelo menos arrumar 1000 lenços. A distribuição será feita através daquelas pessoas que estão em tratamento dentro da própria Santa Casa. E eu também gostaria de agradecer o jornal Opinião Pública de Mauá, no qual tem uma coluna toda quinta-feira. Então anota aí, Jornal Opinião Pública da cidade de Mauá. Para você que deseja rever a edição de hoje e ficar muito bem informado, você confere outra exibição da Guardiã da Notícia durante a programação da TV Mais e também na internet. Podem me seguir no Instagram, entrem, curtam a nossa página no Facebook TV Mais ABC, vejam essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Uma ótima noite a todos vocês e a nossa próxima edição é amanhã, quinta-feira, às 10h30 da noite. Muito obrigada pela companhia de vocês.